Olá pessoal, esse é o quarto vídeo do tutorial do Photoshop e nesse vídeo vocês vão conhecer algumas das primeiras ferramentas, basicamente ferramentas de seleção aqui do Photoshop, que vão ser muito úteis para as edições futuras de vocês, ok? Então vamos começar com essa primeira ferramenta aqui, que é a ferramenta Mover. Essa ferramenta é como se fosse o mouse dentro do Photoshop. Eu posso, por exemplo, mover uma imagem e deixá-la suspensa. Ou se eu tiver uma camada em cima da... Se eu tiver mais camadas, né, dentro de uma mesma foto, como eu vou colocar aqui, por exemplo, vou dar um Ctrl T para diminuir essa foto aqui. Posição de fotos bem aleatória, mas é com a ferramenta, mover, que eu consigo tirar a foto de lugar. Se eu tiver com uma outra camada, por exemplo, selecionada sem me dar conta, e eu tentar mover essa camada, o que vai acontecer? Ó, eu estou apagando a foto porque eu estou usando a borracha. Então está errado, eu precisaria estar com a ferramenta Mover selecionada. Eu vejo muitos alunos, inclusive, incorrendo nesse erro de não perceber que tem uma outra camada e acabar fazendo, na hora de mover uma foto, acaba, por estar usando outra ferramenta, acaba fazendo besteira, tá? Então não se apavorem, é só porque vocês não estão com a ferramenta correta, que no caso é a ferramenta Mover. Outra ferramenta que eu posso utilizar é a ferramenta Letreiro Retangular. Essa ferramenta, por exemplo, ela me ajuda a fazer cortes na foto. Por exemplo, eu seleciono, eu vou selecionar essa parte aqui, vou dar um delete e pronto. A foto está diferente agora, ela está mais cortada, né? Até inclusive para assumir com essa seleção, depois que eu já utilizei dessa seleção, basta no teclado Ctrl D, D de dado, Ctrl D, retira essa seleção. Agora eu volto aqui para a ferramenta Mover, por exemplo, porque, sei lá, me deu vontade de deixar a foto aqui, ok? A próxima ferramenta que a gente vai utilizar é a ferramenta Laço Magnético. Essa ferramenta, ela está escondida aqui porque a primeira ferramenta que nós temos é o laço. Basta clicarmos com o botão esquerdo ou direito até selecionar o laço magnético. Eu vou pegar uma outra foto aqui. Como é que funciona o laço magnético? É uma ferramenta de seleção bastante específica que acompanha a forma do elemento que vocês querem selecionar. Eu vou dar um Ctrl+, para aumentar o zoom aqui na imagem. Antes disso, pessoal, só vou fazer uma coisa bem rápido aqui, que eu já vou aproveitar e mostrar para vocês como se faz. Eu quero tirar essa tela aqui, porque eu particularmente acho um pouco poluído. Eu gosto de deixar apenas a foto e apenas o item camadas e histórico. Então eu vou deixar de lado todas essas abas, todas essas ferramentas que temos aqui. Vou deixar apenas camadas e histórico. Vou pegar camadas e histórico, vou deixar os dois juntos aqui, mas ó, todos esses todos esses aqui eu vou fechar para que não fique poluindo a minha tela. Essa é uma forma que eu gosto de trabalhar, ninguém é obrigado a fazer isso, é claro, mas fica a dica de que isso vai deixar a tela de vocês bem mais limpa, bem mais tranquila de trabalhar, ok? Então vamos lá, eu já dei um Ctrl+, Ctrl- para tirar o zoom, Ctrl+ para aumentar o zoom. Eu quero pegar esse prédio aqui e selecionar ele para, sei lá, fazer qualquer coisa depois. Então eu vou dar um zoom um pouco maior aqui. É sempre bom, pessoal, utilizar o mouse. Sem o mouse fica bem mais difícil de fazer esse tipo de trabalho, tá? Como é que funciona aqui? Eu vou dar um primeiro clique e vocês vão perceber que eu apenas estou arrastando o mouse. Aqui, como ele vai virar uma curva, eu vou dar um outro clique também. Mas nessas áreas mais retas, basta eu ir movendo o mouse. Eu vou apertar a barra de espaço do teclado para virar essa mãozinha aqui, e assim eu posso baixar um pouco a tela. Agora eu solto a barra de espaço e continuo fazendo a minha seleção. Vou deixar esses guindastes de fora, por pura preguiça mesmo. E aí eu continuo. Reparem que eu estou clicando poucas vezes. O que eu estou fazendo? O meu trabalho maior aqui é simplesmente arrastar o mouse sem clicar em nada, porque, como o nome da ferramenta diz, é laço magnético.
Então, por ser magnético, ele acaba atraindo em si mesmo, né, para fazer a seleção. Como eu já dei uma volta completa, basta clicar em cima do primeiro ponto e agora eu tenho a seleção feita. Seleção com o botão direito do mouse, camada via cópia. Aí eu vou lá para a ferramenta mover, Alt no teclado. Reparem no que acontece com o mouse aqui, ó. Ele vai duplicar, vai ficar um mouse, uma setinha preta e uma setinha branca. Isso quer dizer o quê? Que se eu clicar agora, eu vou manter o prédio que já existia e vou duplicar a camada, ou seja, esse prédio vai ficar em outro lugar também. Eu vou ter um novo prédio igual. E assim eu faço com esse daqui. E agora eu tenho vários prédios iguais, sobrepostos, de uma maneira como se fossem vários mesmo. Olha como ficou super diferente, né? Então, como é que eu comecei a fazer essa seleção toda? Isso começou, nesse caso, com a ferramenta laço magnético. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para retirar tudo isso. O que eu queria mostrar para vocês, basicamente, era apenas relacionado à ferramenta laço magnético. Uma outra ferramenta de seleção que eu tenho é a varinha mágica. Essa varinha mágica, ela vai fazer uma seleção de uma maneira bastante automática, por exemplo, do céu. Basta clicar aqui e olha o que aconteceu. Ele fez uma seleção bem correta dos prédios, só que o que ocorre? Essa ferramenta ela não consegue alcançar todo o céu nessa foto. Se eu clico no lugar e depois clico em outro, ele vai anular a seleção anterior. Então o que eu devo fazer aqui? Eu tenho uma opção, se eu apertar o Shift no teclado e der um segundo clique na ferramenta, olha o que acontece. Eu vou selecionando, eu vou mantendo as seleções anteriores, e eu vou adicionando essas novas seleções do céu. O problema é que tem uma coisa também, não é um problema, é uma característica dessa ferramenta. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e voltar em tudo. Ou melhor, dar um Ctrl D para eliminar todas essas seleções. Na ferramenta varinha mágica, o menu intermediário ele tem um item aqui chamado tolerância. Essa tolerância que está em 32, eu vou diminuí-la para 25. Vamos testar aqui. Agora eu diminuí a abrangência dessa ferramenta. Vou apertar o Shift no teclado para continuar fazendo a minha seleção. Ó, aqui pegou demais, eu vou dar um Ctrl Z. Vou deixar esse prédio do jeito que está, não vou mexer muito. Aqui ainda dá para trabalhar. E assim eu tenho praticamente todo o céu selecionado de uma maneira relativamente rápida. Ok? Se, por exemplo, eu vou usar uma ferramenta Ctrl B, que é o equilíbrio de cores, Ctrl B de bola, né? E agora eu posso mudar apenas a cor do céu, porque eu tenho apenas o céu selecionado. Vou deixar o céu dessa maneira aqui. Deixa eu vir em sombras também. Pronto, dei um OK. Vou dar um Ctrl D para retirar essa seleção. Assim, eu particularmente não gosto muito de usar essa ferramenta porque ela tem uma tendência de deixar o céu muito artificial, especialmente, aqui nem foi tanto o caso, mas especialmente nessas bordas. Ó, aqui, por exemplo, já não deu certo porque eu não tinha selecionado antes. Então, ó, aqui também não ficou muito interessante. Sempre ficam umas arestas assim que você pode até fazer, mas tem que prestar muita atenção no acabamento. Olha aqui como pegou o prédio também. Aqui, olha só, aqui também. Então, uma pessoa mais atenta que vai olhar a sua edição pode perceber com uma certa facilidade. Olha só, aqui em volta dos guindastes, né? Então, eu tenho que tomar um cuidado. Não reparem, pessoal, isso daqui é mancha na minha lente, tá? Que ficou bem mais visível agora, inclusive. Mas isso é da minha própria câmera, não é efeito, né? Algum efeito colateral desses ajustes que eu fiz aqui no Photoshop. E para finalizar, pessoal, deixa eu dar um Ctrl Z também, porque esse céu aí ficou meio estranho. A última ferramenta que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta corte. Como é que funciona a ferramenta corte? Basta selecionar essa ferramenta. Eu vou clicar aqui em resolução L vezes A, ou seja, resolução largura vezes a altura. Eu vou deixar aqui de largura 30 centímetros. De altura vou deixar
20 centímetros. E eu vou deixar em 300 pixels por polegada. Opa, 300 pixels por polegada, que é referente às fotos que são impressas, né? Que vão ficar com uma resolução maior. Digamos que eu queira retirar um pouco dessa parte aqui da foto. Eu quero cortar isso daqui também. Basta eu vir aqui, ó. E agora eu vou mover com o botão esquerdo do mouse, né? Eu vou mover um pouco a foto. Eu vou tirar esse prédio aqui também, vou deixar a foto assim. Agora eu removi boa parte do mar, mas também removi essa pedra que, sei lá, eu gostaria de ter tirado. Vou dar Enter 2 vezes e pronto, agora eu tenho, deixa eu dar um Ctrl mais para ativar o zoom. Agora eu tenho uma foto bem diferente do que eu tinha antes. Antes eu tenho a foto cortada, né, do jeito que ela ficou aqui. E assim a gente finaliza a última ferramenta que eu queria mostrar para vocês, referente às ferramentas de seleção. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, pessoal.